TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Opa, ó, pega a apresentadora arrumando a roupa, viu? Quem vai entrando já, pega essas coisas, gente. Então, na hora que der 10 horas, 10 alguma coisa, você já vai entrando pra ver qual que é a rata da vez. Você perde aos bastidores. Os bastidores é a melhor parte. Bom dia, queridos. Vamos entrando aí no nosso programa Itajubá Entrevistas de hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2020. Vamos entrando aí. Eu vou te convidando para ficar com a gente, para compartilhar, certo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Já vou compartilhar. Nós vamos conversar hoje sobre o que você faz na pandemia. O que você faz nessa pandemia? A gente já descobriu que é um tempo que a gente tem, que a gente é obrigado a ter até, né? Mas que ele não precisa soar de forma negativa, né? Muito pelo contrário, né? A gente vai vendo, todas as vezes a gente fala que tudo tem um lado positivo, né? E as pessoas começaram a enxergar isso e a transformar aí esse tempo que a gente usava geralmente para reclamar, para ficar ansioso em casa ou qualquer outra coisa, para poder transformar isso em tempo de qualidade, né? Então, o que você faz nessa pandemia? Hoje eu vou conversar com o Emanuel Ferreira, que é o nosso famoso pai, a PLV daqui de Itajubá, né? Eu acho que às vezes você fala assim, Emanuel Ferreira, muitas pessoas conhecem, mas se a gente tem dúvida, se falar assim, é o pai, a PLV, pronto. Ou o pai do Bento, né? Ou o pai do Bento. É. É o pai do Bento, a gente vira pai do, né? Não tem nome mais direito, então é o pai do Bento, pronto. Né? Então hoje a gente vai conversar sobre isso, certo? Eu quero saber exatamente, vocês já podem, se quiserem mandar aqui pra gente também, o que você faz, o que você tá fazendo, ou o que você tá pretendendo fazer nessa pandemia, também é importante. Eu vou ler aqui e fazer questão. Certo, querido? Bom, eu vou fazer a minha primeira watch aqui, eu convido vocês a também fazerem. Quem não curtiu ainda a página da TV Itajubá, pode curtir. Tá bom, meus queridos? E aí é o nosso feedback, é o nosso termômetro, é bom pra gente. Pode deixar aí os seus elogios, suas críticas construtivas, é tudo muito bem-vindo, tá bom? A gente faz mesmo TV pro itajubês, pra região, pro mineiro, é com a carinha da gente, certo? Posso iniciar aí? Então vamos lá. Vamos nós, né? Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 4 de agosto e nós vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Nós vamos conversar sobre um assunto super bacana dentro da pandemia. O que você faz nessa pandemia? Bom, hoje nós estamos aqui no estúdio da TV Itajubá para conversar com o pai do Bento. Pai do Bento. O Emanuel Ferreira, que é o pai do Bento, que é a PLV, Sim. né? Bom dia, Emanuel. Bom dia, Drica. Obrigado por mais uma vez, você, com as pessoas que estão nos assistindo, me receber aqui mais uma vez. Estou muito feliz pelo carinho que sempre você tem comigo, com a minha família. E vamos lá falar sobre o que nós fazemos na pandemia. O que eu fiz, pelo menos, compartilhar com vocês, né? E aí vocês vão ficar de queixo caído, porque é muita coisa, ele não sabe ficar parado, né? É uma coisa que não sabe ficar parado, né? Então, assim, vamos começar do começo, né? Do início, vamos começar do início, né? Para quem não conhece, Emanuel Ferreira é pai de APLV, do Bento, que tem alergia à proteína do leite de vaca. E aí, a partir disso, ele começou a estudar muito, a comer esses livros, Sim. né? Para poder cuidar melhor desse filho, porque é uma alergia, né, que precisa de muitos cuidados, né? Sim. Então, ele começou a buscar esses estudos, junto com isso, a buscar ajudas profissionais, Sim. né? E isso abriu um outro mundo para ele.
né? Ele dá palestras, né? Enfim, faz uma infinidade de coisas. Porém, eu quero que ele fale pra gente o que é a PLV, né? É sempre importante a gente estar falando sobre isso. E aí vocês vão descobrir o que tem a ver nesse momento, né? O pai e a PLV e esse tempo de pandemia, né? Sim. Então vamos iniciar falando aí o que é a APLV. Então, é muito importante isso, Drica, porque muitas pessoas confundem o APLV com a intolerância à lactose, né? Que também é importante. Mas existe a parte alérgica e a parte intolerante. O problema do alérgico é porque o sistema imunológico da criança ele não entende que o leite animal ele faz bem ou que ele não vai ter nenhum problema dentro do organismo da criança. Então, quando a criança tem um contato, imediatamente ele pode evoluir para alguns problemas. No caso de Bento, que é extremo, eu não tenho problema de constipação, eu não tenho problema de ranhura nem sangue nas fezes, mas o dele dá o fechamento da glote. Então, evolui em 3, se ele tiver contato, beber algum leite, ele evolui para edema de glote. Mas o APLV é uma criança alérgica à proteína do leite de vaca. Nós temos algumas proteínas, as mais importantes, que é a caseína, a lactoalbumina, enfim, tem alguns nomes estranhos que o pai que estuda acaba descobrindo, mas o importante é as pessoas entenderem que o alérgico, ele não pode ter contato, porque dentro do organismo dele, é como se o computador da criança não entendesse, tivesse uma falha naquilo. Então ele vai entender de uma forma imediata. Então você não pode dar um pouquinho de leite, não pode dar uma balinha, não pode dar um pirulito, porque tudo contém leite, isso, não pode. Não é só o leite em si, né? Não. Alguma coisinha que faz com leite bolo, rosquinhas, tudo conteve leite, não pode. Não pode. E no caso do Bento, ele é extremamente. Ele é extremo. Então, e tem algumas crianças APLV que é importante a gente falar que mesmo você tendo um filho APLV, ele tem crianças APLVs que ele tolera traços. Então, quando ele vai comer alguma coisa, exemplo, a Drica tomou café com leite, tomou um copo d'água e tem filhos de alérgicos que tolera compartilhamento do mesmo copo. No caso de Bento, não. Então, se por um acaso, em algum momento, passou aqui o leite, o queijo, a mão com Danone, ele vai ter reação, porque isso é imediato, é do alérgico extremo. E a diferença para o intolerante, que é bom a gente colocar essa diferença, porque intolerância à lactose é uma enzima que tem no organismo. Então é a intolerância do açúcar do leite. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu tomei o leite sem lactose, é o leite sem açúcar, né? Quando as pessoas falam em leite, foi muito bem lembrado, porque nós que somos mineiros, itajubenses, que amamos pão de queijo, amamos doce de leite. Pois é. Então, no caso do alérgico extremo ou do alérgico APLV, o leite não é só aquele leite de caixinha ou leite de vaca. Nós temos leite nos produtos de limpeza, nós temos leite nos produtos de maquiagem e cosméticos, nós temos na bexiga, nós temos na luva cirúrgica, nós temos no colchão. Drica, aí você uma infinidade. vai, assim, Gente, vocês têm noção? Eu não sabia disso. E olha como é que a gente sempre tem que estar conversando, sempre, porque tem sempre alguma coisa para aprender. Ele já esteve aqui no programa, a gente já teve um programa que a gente falou inteiro sobre isso. Eu já participei de algumas lives que ele faz, já li coisas na página do Facebook dele que ele tem. Enfim, e eu não sabia, e eu acho que agora todo mundo caiu o queixo, porque a maioria das pessoas não sabe disso. Gente, leite no colchão. Exemplo, às vezes a Drica vai falar assim, Manuel, eu fiz uma coxinha pro meu filho, essas coxinhas de festa. Aí vamos lá, tem leite? Não. Tem, eu vou dar a marca aqui, mas tem o caldo de galinha, o caldo de carne Knorr, que você fez a carne? Tem. Caldo Knorr tem leite, a proteína do leite está presente ali para conserva. Então é um estudo, porque às vezes não vem escrito leite. Se você vai virar, ele não vai estar escrito leite, ele pode estar escrito contém leite, ou pode conter leite, ou caramelo 4, ou, enfim, lactose. Então ali tem vários nomes de proteínas. Mas assim, Drica, é o que eu falo para as pessoas hoje. Já são 4 anos e meio estudando sobre isso. E ainda tem muita coisa para aprender, claro, porque eu não sou médico, não sou nutricionista, não sou da área da saúde. E cada hora a própria ciência curioso. vai descobrindo coisas também, né? E é muito importante porque, assim, no caso de Bento, ele reagiu e graças a Deus eu descobri na primeira vez que ele tomou ou teve contato. Agora, quantos pais de alérgico que está em casa e a criança tem muita cólica, ou
então a criança tem muita dor de ouvido, que foi o meu caso. Então o organismo ele reage de algumas formas, mas eu também falo para as pessoas que quando acontece isso, não tire o leite da criança, não tire, porque muitos pais começam a conversar um entre o outro e já fica assim, tira o leite, que é isso. Então assim, tem que levar no médico, tem que levar no neurologista, porque senão eu que sou pai falo pra Drica, será que o seu filho não tem? Porque tem coisa de, ainda mais aqui em Itajubá, a gente é muito próximo. Ah, Drica, acontece o que aconteceu com o Bento. Tá, mas aconteceu com o Bento, o organismo dele é diferente do filho da Drica, do filho da Maria, do filho da Joana, enfim. Então isso é muito importante, né? Nós sabermos diagnosticar junto com o médico e depois que você diagnosticou, acabou o mundo? Não, é seu filho. Então o que nós seguiu a vida, fazer? né? E nesse momento eu fiquei um tempo em casa, imergi em estudo, entendeu como que funcionava. Porque dentro da nossa casa é um perigo, porque a gente não sabe, né? Não sabe. Eu, dependendo do que chega na minha casa... Recebe visita, recebe encomenda, lógico, recebe... Lógico. Tá em contato uma vez com a minha todo mãe, mundo. eu cheguei em casa, minha mãe, vó, jamais a avó vai querer uma coisa ruim pro neto. Lógico. E deu um beijinho nele, passou... Gente, foi assim, milésimo de segundo, aonde ela beijou, começou a ficar vermelho, que ele também tem as coceiras, né, que é imediato. É olho, é nariz, a coceirinha. Já começa a ficar irritado. E aí a gente falou, gente, o que está acontecendo? Mas antes, Drica, pra gente era um desespero. Hoje a gente olha e fala, tá tendo reação. Conversando, pega a bolsinha, pega a emergência, faz o que tem que fazer, leva para o Unimed, leva para o hospital, volta e passou. Porque Mas, hoje no nós caso da avó, eu fiquei curiosa. No caso da avó, a avó deu um beijinho, o que será que foi? Batom, ela alguma coisa que leite, comeu? que a vovó em casa consome. Ela consome leite sem lactose, por causa da idade dela, ela prefere o leite sem açúcar. Mas como o leite é imediato, aonde ela beijou... ficou com um resíduozinho e aí beijou. Olha só que coisa. Drica, eu já escovei o meu dente com medo de não ter reação e esqueci de higienizar a minha barba. Porque eu uso barba. E cheguei em casa, eu tenho mania de dar um cheirinho no cangote. Que delícia. E eu brinquei com ele. Cheiro no cangote de filho. Passou, minha esposa falou, a Fernanda, quero mandar um beijo pra ela, que ela também sempre tá do lado nosso, enfim, né? Eu sou o RP da família, eu sempre apareço e ela fica dos bastidores ali fazendo, né? Sim. E aí a Fernanda falou pra mim, você, Manuel, o que você comeu? Eu falei, eu devo ter comido alguma coisa na empresa, mas assim, em casa eu sou muito focado. Sim. Fora acaba passando alguma coisa, né? Sim. E aí eu chego em casa, eu lavo muito bem as mãos, tanto por causa da pandemia, mas eu já tinha esse costume, né? Eu me lembro, até vou fazer só um parênteses, desculpa, que eu me lembro que quando ele veio aqui, acho que foi a segunda vez, acho que a gente estava iniciando essa coisa da pandemia aí, a gente estava no começo dessa conversa, não tava nem, acho que não tinha nem a pandemia ainda, né? Esse estado de pandemia. E aí a gente falou assim, hoje eu vou conversar com o pai, a PLV, que não sei o que, porque a gente tava falando de pandemia. Aí eu falei assim, fugi um pouquinho aí dessa conversa de pandemia. Aí ele falou pra mim, será que não tem a ver, Drica? Aí eu falei... Que esse louco tá? Aí eu falei, mas como que vai ter a ver? Aí ele começou a conversar. Sim. Porque na casa dele, tudo isso, esses protocolos que a gente segue de higiene, de saúde, né? Ele já fazia em casa, lavar a mão todo momento, até aqui, higienizar, passar gel, acabar de fazer não sei o quê, não dar esses abraços e tudo mais, né? Essa demonstração afetiva, sem estar higienizado. Então, tudo isso eles já faziam antes da pandemia, que a gente teve que aprender a fazer tudo isso. Aí que eu caí a ficha, eu falei, olha, o mundo de Emanuel. Já é nosso mundo, e Bento, lá em casa, né? Esse Fernando, e Maria e Fernanda. Pra você ter uma ideia, em casa eu tenho escovas de dentes a mais, porque os amigos da minha filha vão lá. Então quando chega já estão todos acostumados. Tio, tem uma escova de dente aí? Tio, posso lavar a mão? Porque, gente, assim, eu tenho que mostrar pra Bento que ele não mora numa bolha, mas eu tenho que ter alguns cuidados para que ele possa crescer. Mas assim, infelizmente, Drica, não sei se você concorda, a gente tem que criar os nossos filhos pro mundo. Porque se a gente pudesse criar numa caixinha, eu sou desses. Sou super massa, a gente eu tive tem que aceitar essa frase, porque no começo eu ouvia, no começo da minha maternidade eu ouvia isso, né? Eu queria meu filho pro mundo, aquela coisa, imagina. Eu queria pra mim, mas não é. Não, a gente vai entendendo. A gente vai entendendo. E é legal porque assim, Bento hoje é uma criança com 4 anos e meio, a gente conversa bastante, inclusive ele participa das minhas lives. Porque eu estou trabalhando em casa, então também eu tenho que entender que por mais profissional que eu seja, eu estou dentro da casa do Bento. Sim. Uma coisa é você estar aqui na TV Itajubá, o seu filho vir aqui, então ele tem que se adaptar com as normas daqui. Quando você grava em casa, tudo bem.
está na casa do seu filho. Sim. Então, a gente que é pai também tem que ter esse cuidado, porque eu vi que no começo da pandemia eu tava ficando maluco, do tipo assim, não pode falar, o cachorro não pode latir, não pode um monte de coisa. Eu falei, gente... Que daí tem que fazer uma live, uma reunião, tem que fazer não sei o quê. Telefonema. Então, assim, eu falei, gente, mas... nós estamos hoje invadindo a casa das Donas Marias, dos senhores Josés, né? Dos filhos. Então, tem que ter aquele meio de campo ali pra você realmente entender. E fazendo um comparativo com a pandemia, Drica, que hoje, assim, com mais maturidade, eu estudei bastante. Eu brinco assim, quando a gente tem que fazer, a gente começa a pensar e escrever, né? E aí eu tava pensando, escutei numa live, isso também eu achei bem bacana. Porque assim, o pai de alérgico, ele vive com medo. Há muito tempo, né? Então já fazem 4 anos e meio que eu vivo com muito medo. Sim. Então eu tranquei dentro de casa, eu não recebia visita, eu tenho que fazer os protocolos de higienização e limpeza. E o nosso sonho, Drica, é que tenha uma vacina para que o alérgico possa consumir leite, mas isso não existe ainda. Se a gente for trazer hoje para o resto do mundo, as pessoas estão com medo, estão trancadas. Você consegue fazer e aí essa também eles querem uma vacina que ainda assimilação. não existe. Então, assim, é um mundo que nós já vivemos. E assim, mas assim, apesar de tudo, Drica, eu sempre coloco isso. Apesar de Bento ser alérgico, apesar de ser extremo, apesar de eu poder perder meu filho assim com um simples gole de leite ou com uma simples bala, eu sempre falo para as pessoas e para minha esposa que bom que ele só tem a PLV. Que bom que ele não tá no estado terminal, que ele não tá numa cama de hospital. Que hoje eu tenho condições, tenho amigos que têm informações. Então, assim, eu sempre olho, Drica, é claro. Ai, Manuel, você não vê o lado ruim das coisas? É claro, que a gente é ser humano. Possível, gente. Mas eu me dou o direito também de viver um luto, do tipo, nossa, não pode tomar um sorvete com os amigos na praça, fora a pandemia. Aí depois eu fico pensando, mas o que eu posso fazer para que ele tome esse sorvete? Então, assim, eu sempre tento levar do outro lado. Uma outra opção, né? Não é assim, não. Sim, é uma constatação, sim. Tem uma PLV, mas peraí, tem uma PLV, mas tem o resto, tem vida. Sim. Né? Tem tudo, tem crescimento. Ele é uma criança como outra qualquer uma criança consciente. também. E o que eu acho lindo, quem tá me seguindo no Instagram tem acompanhado. Esses dias eu conversando com o Bento, ele falou pra mim assim: quando eu crescer, eu vou ser sorveteiro. Eu achei aquilo lindo, Drica. Eu falei assim, como assim sorveteiro? Eu disse, papai, porque no meu carrinho de sorvete vai ter chiclete, vai ter bala, vai ter pirulito sem leite. Todas as crianças vão poder tomar, Drica. Eu não sabia se eu apertava, aí eu comecei a pensar, que bom que ele já está com essa consciência. Exato. Sabe? Pensa bem, uma criança lindo, olhar, né? eu acho lindo. Eu fico apaixonado, Drica. Eu fico assim, pra mim, eu fico pensando, que bom que eu estou tendo essa oportunidade. Sim. Isso é uma oportunidade, né? E o que mais que é um pai? O que mais queremos nós, pais? Que o filho cresça consciente, que o filho cresça entendendo os ensinamentos que a gente passa, que no futuro a gente sabe que esse filho ele vai contribuir para uma sociedade muito melhor, né? Então, assim, é a paga, é a paga da gente, né? Não tem dinheiro, não tem nada. A paga essa. Na hora que a gente fala, porque na hora que a gente está ensinando aquilo ali, porque a gente faz com amor, é um trabalho árduo. Sim. Lógico, Total. é feito com amor, Sim. ok. Né? Mas é um trabalho árduo. Mas na hora que vem essas recompensas, você fala, eu tô no caminho, tá certo o que eu tô fazendo. E olha aqui, gente, a gente que é pai e fala, o olhinho brilha, né, Drica? De falar assim, a gente fica muito... Porque que bom que tá dando certo. Sim. Eu penso assim, que bom que nós temos problemas, que nós temos alergias, que nós temos doenças. Mas que quando a gente para e olha pro lado, que a pandemia também, eu fico muito fazendo esses comparativos. O que a pandemia me trouxe? Ela me colocou que eu posso ter carro, que eu posso ter a melhor casa, que eu posso ter o melhor dinheiro, mas que a pandemia vem, ela não te classifica por grande e pequeno, por rico e pobre, por branco e negro, ela não vai te classificar. Ela simplesmente vai jogar as cartas na mesa e te mostrar que todo mundo está igual. Então, assim, nesse momento, o que nós resgatamos? Família. Porque agora a gente dá valor dos pais. Eu falei com você, que eu tô acompanhando você com a sua mãe, que eu tô muito feliz de você estar compartilhando isso com a gente. Então eu falei, gente, pra que a gente precisa? É claro, o dinheiro é muito bom, ele compra muita coisa, sim. Mas no meio de uma pandemia, onde todo mundo tem que ficar enclausurado em casa, com distanciamento social, enfim, e outras coisitas mais que a gente tem, quem que vai nos socorrer?
E quando eu falo família, muitas vezes não é o pai e a mãe, não. É a família, é a avó, é a família, o tio, é a pessoa que mora com você. Então, assim, é aquele seio familiar que hoje é a estrutura familiar dos anos 2020, Sim. né? Essa estrutura, essa família que a gente tem aí do lado, que são os É a amigos. família que a gente escolhe também, Claro, né? claro. Tem aquelas que vêm com a gente já aí, a família de sangue, mas tem a família que a gente escolhe. Quantos estudantes estão fora, deixa os pais aqui em Itajubá, que é uma cidade universitária, quantos alunos vieram para cá e não tiveram condições de ir embora porque da pandemia teve que ficar enclausurado. Então quem tá com ele? Os amigos. Os Só que amigos. naquele momento aqueles amigos é a família. Então tem tudo isso. Exatamente. Bom, meus amores, é o seguinte, nós vamos... Deixa eu fazer aqui um comercialzinho e aí nós vamos descobrir o que o Manuel está fazendo, que agora ele faz lives, roda o mundo. Roda o mundo. Esse pai a PLV roda o mundo através de suas lives, Sim. né? Então a gente vai falar sobre isso. Antes, eu quero falar aqui da Bike Sport, que também é o nosso parceiro aqui na TV Itajubá. O Posto Sociedade dos Motoristas também está aqui com a gente. O Deck Only, lá do Parque Municipal, também com a TV Itajubá. E a SMX Oficina de Motos com a TV Itajubá. Certo, meus queridos? Bom, meus amores, seguinte, então a gente tem que tomar uma aguinha, né? Não é? Aguenta aí. Gente, olha, eu tenho batom. Agora Olha, eu tenho batom, gente. A gente tá vendo. Eu tô demorando pra cumprimentar as pessoas na rua, gente. Porque às vezes a gente põe essa máscara, a gente fica assim. Quem tem gente será? que a gente fica meio assim, né? Aí eu cumprimento a pessoa já tá aqui, assim, na gente dá aquele oi assustado. Né? Então hoje nós estamos todos misteriosos, assim, aprendendo a sorrir com os olhos, Verdade, né? E a verdade. passar outros sentimentos de outras formas, né, gente? Verdade. Bom, ao invés de ficar reclamando da pandemia, que eu acho que agora a gente está entendendo, a gente demorou um pouquinho para poder entender isso, mas parece que a gente está começando a entender aí. Início da pandemia, todo mundo reclamou muito, né? Claro, gente, é uma nova situação, é compreensível, né? E aí o povo reclamou bastante, de gente ficando com muita ansiedade, né? Com depressão em casa, e aí reclamando, querendo voltar ativa e tudo mais, porque tinha um tempo a mais aí, né? Por conta que a gente não pode sair. Se quem teve que trabalhar, né? Tem que trabalhar, voltar para casa, então a gente não pode dar as nossas saidinhas sociais, né? E aí muita gente estava reclamando, mas o que fazer com esse tempo, então? Várias pessoas fizeram várias coisas, estão fazendo várias coisas boas. E o Emanuel Ferreira é uma dessas pessoas, né? Sim. Ele já fazia palestras, né? Já trabalhava de outras formas aí, divulgando e informando sobre a PLV. E aí agora, nesse tempo de pandemia, não teve jeito, né? De sair, aglomeração, palestras e Não tudo tinha mais. como. E aí as lives vieram com força total nessa pandemia, né? Vieram. A gente teve lives musicais, né? Que também os músicos sabe lá quando é que vai voltar ao trabalho, né? Porque o público traz aglomeração, então também não dá. Então várias pessoas fizeram lives. E o Emanuel Ferreira também entrou na onda da live. Entrei na onda da live. Mas foi, e aí? foi muito legal, porque assim, no começo, eu lembro que foi dia 22 ou 24 de março, ao qual foi anunciado que a partir daquele momento o papai estaria em casa 24 horas, né? Quando foi avisado pra mim, que é a empresa que eu trabalho, enfim, as escolas que eu dou aula, então assim, tá tudo bem, dia 1º de março, tamo aí bombando 2020, vai ser melhor do que 2019, Ai, e de repente trancou. No meu caso, a minha realidade foi essa, né? Papai vai ficar em casa, mamãe vai ficar em casa, irmã vai ficar em casa e Beto vai ficar em casa. Todo mundo em casa. E eu falei, gente, e agora? E agora? E eu sou muito de estudar, né, Drica? Eu brinco, você não tem que fazer, eu vou estudar. Gente, não independente se eu vou usar isso pra minha vida ou não. Se você falar pra mim assim, Manuel, você sabe como é feito o papel? Eu falo assim, Drica, eu não sei, mas eu vou estudar. Porque eu tenho essa curiosidade. Eu nunca vou precisar, porque espero eu nunca trabalhar numa empresa de papel. E quem sabe? Mas assim, curiosidade, eu sou muito Sim. curioso, né? Curiosidade. E aí eu fui entender que eu estava no Facebook, que eu poderia também ampliar os meus horizontes para o Instagram.
né? Só que antes de entrar no Instagram, na minha cabeça era assim, você vai lá, posta foto de comida, você vai lá... Só que você tem que entender os números, você tem que entender quanto vale cada curtida, como fazer uma parceria, o pub post, mas eu queria entender. Aí eu vi que lá, agora nesse momento de pandemia, pessoal, não é o momento de gastar dinheiro. Ah, pois é. E aí eu vi que tinha uma amiga, Itajubens, que estava dando alguns cursos online gratuitos pelo Instagram. Lá vai papai sentar um momento à noite e começar a estudar. Então eu fiz 8 dias ou 7 dias intensivos com ela para eu entender, para profissionalizar o meu Instagram. Que nós tínhamos 26 seguidores. Eu falo pessoas da família ali, né? Porque era irmã, um tio que acaba... Eu não sabia usar, Drica, eu não sabia como que essa ferramenta era interessante. Sim. E aí eu sei que depois que eu estudei, eu falei, então, vamos dar uma cara nova para esse Instagram. E ali tem algumas ferramentas. Na época, o Facebook ainda não fazia lives. Porque tava naquela coisa de compra, o Instagram tava comprando, enfim. E aí eu falei, vamos focar aqui. Comecei a fazer as publicações, comecei a integrar o meu Instagram com o meu Face. E aí, nesses 3 meses, nós de 26 pulamos para 1.380 pessoas que nos seguem diariamente, que dá ideia, que dá notícia. Só que eu vi, Drica, que podia mais. Eu tinha minha mãe, que é uma idosa, e que ficou viúva agora em novembro, ano passado, estava com algumas dúvidas do lado da religião. Aí eu tinha alguns amigos e funcionários da empresa ao qual eu trabalho que estavam muito tristes, depressivos, ansiosos. Eu também estava começando a ficar meio abafado, né? Que foi o que eu senti quando eu descobri de Bento. Então assim, eu falei, gente, e se eu abrisse uma sala de conversa, de bate-papo? Porque assim, eu acho muito interessante a forma que as pessoas estão usando o Instagram. Eu acho que ali é uma terra do nunca ali que todo mundo pode usar de alguma forma. Só que assim, eu tenho visto muita gente fazendo academia, eu tenho visto muita gente meditando, eu tenho visto muita... Eu falei, gente, mas eu não quero isso, eu quero um conteúdo diferente. Coloquei o meu pijama, coloquei o meu café do lado e vamos bater papo, Drica, dentro de casa. Então assim, a primeira live que eu fiz, eu conversei com a doutora Graça, Graça Figueiredo. Ela é cuidados paliativos, ela é maravilhosa. E eu falei pra ela, doutora, eu queria entender, que como ela é psiquiatra também, eu falei, eu queria entender esse sentimento, que hoje a gente tá muito feliz. Aí depois de amanhã a gente tá com muito medo, aí no outro dia a gente tá muito triste. A gente tá muito, sensações, né? A gente tá muito. Tudo exagerado. E aí assim, todo mundo com medo do novo, e agora todo mundo é especialista em pandemia, todo mundo... Aí eu falei, vamos bater papo? Ela falou, vamos. Drica, eu lembro que a gente começou a conversar, e ali eu vi que virou conversa de amigo. Sabe aquela coisa? Tanto que no final eu trouxe a boininha, que eu uso boina também, porque o marido dela, o Dr. Túlio, também usa. Então eu comecei a carinhar as pessoas. Aí trouxe um padre, que é o padre Lucemir, pra falar comigo. E aí o negócio começou a crescer. Trouxe uma amiga minha, Cíntia, que estudou em Massachusetts, né? E depois também estudou nos Estados Unidos. Ela falando sobre meditação, como fazer meditação correta, como respirar. Aí conversei com uma fisioterapeuta pra falar como que é a postura durante o trabalho em casa, pras crianças em casa. E aí o negócio começou a crescer. Porque assim... Um dia eu entrevistei a minha esposa pra falar como que é ser mãe de APLV. Porque todo mundo... Ela é muito tímida, então ela não gosta de aparecer. Mas nesse dia foi dia dos namorados. Eu falei, comemorando aí 20 anos juntos, né? Então vamos falar sobre como foi começar a namorar com o Emanuel, ter a Maria Clara e depois ter Bento. Drica, tinha 545 pessoas com a gente, assim, na nossa casa. De novo, não é um número expressivo. Sim, mas pra uma pessoa que tinha 26 pessoas da família, você tomar café batendo papo, gente... Com mais de 500 pessoas? Sabe? Então eu fico assim... Aí fui entender o IGTV, que é dentro do Instagram, aí que tô começando a ver... Enfim, Drica, abriu um mundo pra gente. Aí foi quando eu conheci uma enfermeira que era de Itajubá, que no meio da pandemia o marido dela foi transferido pra Portugal e depois ela teve que ir pra Itália. Deixou tudo, estava enclausurado. Eu falei, quero conversar com essa mulher. Como que é viver num país onde começou, depois da China, esse boom da pandemia? E a gente começou a bater papo, Drica, e eu falei, não, mas eu tenho que recebê-la de uma forma diferente. Uma das criatividades. Aí, o que eu faço? Quando eu começo a live, eu penso assim, o meu convidado teve aquele tempo, teve aquele carinho, então como eu não posso abraçar, eu vou abraçar de uma forma diferente. Então eu ligo para um contato do meu convidado e vasculho um pouco da infância e da juventude. Legal, então eu conto um pouco da pessoa quando nasceu, aonde nasceu, o que brincou, qual era a brincadeira favorita de quando era criança, que teve um cachorrinho, que teve um gatinho.
O povo que eu já entro na live, a pessoa entra muito assim, sou profissional, vamos conversar. Sim. Quando eu dou esse puxão, que tipo, é falar de lembranças. Gente. Não, teve uma pessoa que eu tava entrevistando que eu falei, porque você era muito boa em língua portuguesa. Teve uma professora que eu conversei que quando a irmã dela entrou no primário, ela ensinou a irmã dela a ler um texto de Machado de Assis. E aí, assim, eu vou resgatando, Drica. É uma coisa, você faz uma coisa assim, oi, tudo bem? Começa a conversar, daqui a pouco você fala, você está no arquivo confidencial. É mais ou menos isso. E aí a pessoa fala assim, Que como delícia, assim? como Quem é que ele te sabe disso, né? Drica, assim, eu conversei. Que coisa enfim, legal. e começou a crescer. Não, e aí o papo, ele flui tão melhor, né? Porque assim, não, é claro, a gente entende a seriedade, sem tirar a seriedade, Claro, né, claro. da coisa, né? Que é sem tirar essa seriedade mesmo. Claro. Mas quando a gente, né, traz isso para um outro patamar, é tão gostoso. Ainda mais agora, imagine as pessoas que estão assistindo. Que já tá todo mundo tenso, que não tem como a gente não estar tenso, né, nessa situação. E temos que estar, porque é uma situação séria. Sim. Né? Porém, a gente não pode estar todo momento tenso, a gente não pode estar... Tudo que a gente vai fazer é estar tenso, né? É uma situação tensa, porém, peraí. Né? Então, assim, imagina que delícia, né? As pessoas assistirem isso e aí Chora junto com a gente, chora eu choro, junto, o convidado emociona, chora, ri e junto. muito. Informação, é tudo junto. Sim, que sim. coisa linda. E uma coisa que foi legal, Drica, que começou a me aproximar de outros pais de alérgicos. Então comecei com São Paulo, aí foi para Rio de Janeiro, aí teve uma pessoa na Bahia que entrou em contato comigo. E uma coisa que eu falo, gente, que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que jogar pro universo, porque Deus escuta. E quando eu comecei lá no Facebook a colocar nas páginas, eu fiquei com muito medo, que estava expondo a minha família, expondo o meu filho. Mas de um outro lado, eu falava para minha esposa o seguinte, Fernanda, por mais pobre... Fernanda é minha esposa. Sim. Por mais pobre que a pessoa seja, ela vai ter um celular com uma internet. Vai que lá no Amazonas alguém escuta falar da gente. E vai ser importante esse pai ou essa mãe entender, porque lá, perto daqueles rios, os ribeirinhos... Assim, eu falava sim. Amazonas porque era muito longe, Muito era só longe uma da referência. gente, sim. E o negócio começou a tomar uma proporção que a gente foi pra Itália, foi pra Portugal, foi pra Bahia. E chegamos no Amazonas... E aí a gente começou a conversamos com uma médica lá, a doutora Nádia Berti. Ela fez Sim. especialização na USP e hoje ela tem uma clínica especialista em alérgico lá. E aí quem estava assistindo era uma associação, que é a APAAN, que é a Associação de Alérgicos do Amazonas, né, de pessoas alérgicas do Amazonas, que escutou aquele pai conversando, nossa, mas pai falando no assunto, que geralmente é mãe. Por isso também que eu dei a cara. Ainda tem isso. Porque para mostrar para os homens que não te deixa menos homem Sim. ou mais homem, que isso não, eu não estou ajudando a minha esposa, é minha Drica, é meu filho. Sim. Sabe? Então é isso, assim, você me conhece bem, a gente sabe bem da seriedade que eu trato isso. Com certeza. Mas para você convencer esse papai que está muitas vezes em casa, que acha que, eu fui trabalhar e consegui o dinheiro, e meu filho com a minha esposa, gente, não. Eu tive que aprender, porque no caso minha esposa sendo enfermeira, ela tinha que trabalhar, eu tinha que ficar com o Bento, Sim. eu tinha que entender o processo, né? Eu não ia ligar para lá no plantão falar, A não tem todo como, momento, né? E aí eu Ou então quis ser aprender. negligente com alguma coisa, né? E de repente eu fui convidado para ser o embaixador de uma associação de alérgicos do estado de Manaus. Na hora que isso aconteceu, eu falei, gente, lá atrás, quando eu falei, vai que eu chego no Amazonas, e cheguei. Olha Então, isso, assim, que delícia. Drica, pra mim, assim, enquanto pai de alérgico falando, porque, claro, eu levo informação, é muito gostoso conversar, mas, de novo, eu fazendo uma interiorização dentro da minha casinha, vocês não têm noção de como que isso pra mim é assim, gente, tudo bem. Igual você falou, a gente reclama, não tem que reclamar. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de ser um pai de alérgico, Sim. mas ao invés de reclamar, eu estou usando as ferramentas que Deus até hoje tem nos ajudado. Que ferramentas são? A vacina não, porque não existe. É um médico, é um amigo, é a Drica que me deixa vir aqui falar. Então, assim, essas ferramentas é que eu tenho que agradecer. Porque que bom, imagina se eu fosse uma pessoa sisuda, que não conversasse com ninguém, que ficasse reclamando. Trancado ali, né? Sabe? Então não, eu tenho que mostrar para as pessoas, e eu entendi isso, né?
Eu tenho que mostrar para as pessoas que existe esse problema, que no meu caso eu vivo isso, mas o que eu tenho que fazer para mudar? Eu tenho que ajudar a curar outras crianças também. E na pandemia que eu não posso sair, vamos sentar e bater papo. Mas ali eu bato papo, aí eu fico bravo, tem uns pais que vêm conversar comigo. Ah, porque o médico falou, porque ele não é pai de alérgico, ele é médico. E eu falo, gente, sim, se você não colocar que a responsabilidade é sua, Drica, parar com esse negócio, viu, gente? Assim, eu também falo muito isso para as minhas câmeras em casa, eu falo. O que nós aprendemos também com a pandemia? Nós aprendemos que não é a professora que é culpada, não é o médico que é culpado. Assim, o médico ele é uma ferramenta que ele estudou para que ele te apoie. Quem vai cuidar do seu filho em casa é você. Com certeza. A professora que nós tanto reclamávamos, hoje nós estamos vendo quem realmente tinha razão. Porque Bento vai fazer lição, passa 5 minutos, ele fala, não quero mais. Não quero mais, já encheu. E detalhe, em casa é um Bento, na escola a professora tem 20 Bentos. Então assim, vamos parar pra pensar? Vamos parar de reclamar? Sabe, o que eu posso fazer? Drica, aí foi assim que surgiu a ideia e tá sendo muito legal. Gente, então agora você recebeu um convite. Olha, você dessas lives, em uma dessas lives, andando pelo mundo, vasculhando também aqui, Brasil, né? Sim. Foi parar em Manaus. E aí, em Manaus, você recebeu um convite para ser embaixador de uma associação de alérgicos. De alérgicos. Olha isso. Em casa. Em casa. Quinta Jubá, sul de Minas. De pijama, tomando café, batendo papo. Adoro isso. E assim, eu mostro para as pessoas, ó, estou de pijama, estou na minha casa. Então assim, eu tô fazendo live, Bento entra, derruba a câmera. Esses dias atrás caiu um quadro, eu simplesmente falo, gente, tô em casa. Tô em casa. Porque Drica, isso acontece, diferente aqui. Aqui era o trabalho vida, da Drica, né? então ela já tá esperando. Tem que estar a luz aqui, a luz tem que estar boa, faz o teste antes. Agora não tem som, não pode ter som, não tem... Agora a casa da gente tem tudo isso. Eu tô conversando, o áudio cai, a tela congela. E a gente, tudo bem, caiu, vamos bater... O que a gente vai conversar hoje, Drica? E tá sendo muito assim. Olha que bacana. Eu recebi esses dias uma pessoa, o Bento foi sair, ele tava com fone, foi Bento, foi celular, foi tripé. E aí a pessoa já ficou vendo meu teto, aí eu olhei e falei, gente, oi, caiu, Drica. Caiu, peraí, deixa eu levantar Drica, aqui e a assim gente já continua. É por isso que tá muito legal, sabe, assim. Essa naturalidade, né? Essa naturalidade que deixa, que aproxima a gente, porque realmente a gente, quando a gente tá naquilo ali, né, a gente já coloca um certo bloqueio, é até aqui, é daqui pra lá, a gente delimita muito, né? Agora não, você tá ali natural na sua casa, apresentando sua casa, sua família, seu pijama. Sim. Além desse convite que eu tive a oportunidade de participar de uma banca na USP. Então, assim, teve uma aluna da USP que estava fazendo uma pós-graduação voltada para educação infantil, que ela estava querendo ser diretora, ela foi se especializar. E ela falou sobre inclusão de crianças alérgicas na escola. E ali estava um pai, numa universidade de São Paulo, super conceituada, como ouvinte e também mitigante, porque ali eu fiz o meu papel de pontuar, de questionar. Então, assim, um pai de Itajubá, olha que legal, de repente delícia, eu convidado para né? participar de uma banca, de uma plateia super fechada. Conheci a menina, ela vai vir no meu programa ali na minha casa, eu abro as portas da minha casa, a gente vai conversar, porque aí eu descobri, eu falei, nossa, mas isso é interessante, uma pessoa querer trazer alergia pra escola. E ela falou, então, Emanuel, eu resolvi trazer porque o meu filho é PLV. E depois que eu vi isso em casa, agora que eu estou me tornando diretora após essa pós-graduação, eu quero que a minha escola tenha essa inclusão. Tem que implantar isso. Então, assim, Drica, eu participei de uma adaptação de uma cozinha na Bahia, que é a Mônica, né, que é do @ Delícias do Céu. Então, e uma cozinha na Bahia, não é qualquer cozinha não, né? A gente tem respeito. E ela estava me convidando porque ela fala sobre cozinha afetiva. Então ela fala, por que trazer a família? Aí ele fez as comidinhas, fez espetinho de morango com cara de cobra, com formato de cobra, a carinha da cobra, assim. Ai, gente, desenha, escreve no prato, feliz dia, te amo. Nossa, então assim, é esses carinhos. E aí, a criança, como a criança é totalmente lúdica. Total, você não vê um negocinho aqui, virou um foguete que já tá na lua, que já apareceu. Então assim,
uma coisinha que a gente põe pra criança, a criança, nossa, ela vai comer, ela vai aceitar, né? Muito melhor. O Eu suco, fazia ele tem isso. outra cara, porque assim, eu coloco suco de laranja num copo, simples. Coloco a água, ele adora água com gás com groselha. Não sei se você já tomou, fica uma delícia. Depois eu passo Não, umas ainda receitinhas pra vocês. Só que a gente pega o moranguinho, coloca na ponta do copo, desenha Ai, olhinho no sim. copo. Isso eu aprendi porque também tem o Instagram, porque ele me aproximou. A gente Sim. foi lá pra São Paulo, de dentro de casa, né? Aham. Conversamos com a Fernanda Fichipan, fiz uma entrevista com ela, porque além dele, do filho dela ser alérgico, ela também é PLV. Então, a mãe e o filho. Sim. E eu nunca tinha conversado com uma mãe e o filho é PLV. Olha. E aí ela tem lá um Instagram, que é o IG, @lancheirinha do Teteu, que ela faz esses pratos. E eu tô de férias, eu falei, por que não eu fazer Por que não isso? fazer? Mas que assim, eu não delícia. tenho traço igual a ela, mas eu comecei a fazer um muito meu. Está lindo, né? mas tá lindo. Então, assim, convido vocês que ainda não conhecem, vai lá no Instagram. Mas eu não sei mexer. Não tem problema. Entrou ali, tem a lupinha, digitei Manoel Ferreira ou Pai APLV, vai me encontrar. Tava comentando com você que desses convites também, pra eu não perder, que eu tenho que agradecer muito a Deus e essas pessoas. Por favor. Conheci a Mônica, né? que Aí, é mas no final das contas, aí inaugurou a cozinha, tá lá funcionando bonitinho, da Na realidade, Mônica. a Mônica, ela tem uma cozinha. Ah, ela e já- ela faz, ah. ela é cake design, ela é especialista, professora. E agora, na pandemia, ela focou mais no trabalho de cozinha afetiva dela. olha que legal. Só que ela falou, Emanuel, e nós encontramos na aula de Instagram. Porque como o Instagram, a menina dava aula pro Brasil todo, eu era aluno, ela também. E aí quando ela falou, pai é PLV, gente, o que é isso? Aí eu falei, que meu filho tem alergia a leite. Ela me chamou no direct, que é o privado do Facebook. Messenger do Facebook. O Messenger, né? E aí ela falou assim, olha, eu tenho uma cozinha, eu sei quanto que é difícil, eu tenho clientes. Você pode me ajudar? Eu tô escrevendo um livro. Ai, que Aí eu falei, posso. legal! Aí ela terminou de escrever o livro dela, enfim. Ela falou assim, Manuel, só que quem comprar esse livro, eu vou dar um card, que é um livro menor, mais baratinho, que é algumas receitinhas para alérgico. Eu falei, tranquilo, porque eu faço na minha que casa. legal. Aí ela falou pra mim assim, sem me falar nada. Ela falou assim, olha, você pode dar uma olhada pra mim, só pra ver se tá tudo ok? Aí eu dei uma olhada, sem intenção nenhuma. Falei, nossa, que legal, tá tudo perfeito, ótimo. Pode publicar, porque é assim mesmo. Sim. Quando ela publicou, eu fui olhar a dedicatória do livro. Aí ela dedicou pra Bento, que é um livro especial pra uma criança que entrou na vida dela, por um pai de alérgico. Então, assim, gente, esse coração não coube mais, né? assim, no peito, não a coube gente virar mais. tema de livro na Bahia, eu ser Sim. embaixador no Amazonas, lá Olha em Manaus. isso tudo pelas lives, De no dentro do meio da quarto de pandemia. pijama. Eu sempre falo de pijama, gente. É de pijama. Que delícia! Aí agora, se você que tá vendo a gente tava só reclamando, não dá até assim uma vergonhinha? Não, Não fala é? assim, não, acho que não é bom, né? Deixa eu fazer uma outra coisa. Não é? A gente vai fazer. Hoje em dia, tanta coisa que antes dessa pandemia a gente falava, quero fazer coisa. Não tem tempo. Antes o nosso problema era não tinha tempo. Todo mundo se lembra disso. Nossa, que correria, não tenho tempo. Nossa, queria estar mais com meu filho, não tem tempo. Nossa, queria fazer não sei o que, não tem tempo. Quero fazer um curso, não sei o que, não tem tempo. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Eu falei, gente, o tempo tá valendo muito, né? Muito mais que o dinheiro. Se tem dinheiro hoje em dia, não tem tempo, né? Sim. Tava desse jeito. Sim. E aí, agora, na hora que você... Claro que a gente ganhou esse tempo, não da forma que a gente gostaria, Claro, obviamente, claro. né? Mas o tempo tá aí. Tá aí. E aí você tem que inventar, porque ontem, dica assim, Bento está em casa, tem que dar a lição em casa, tem que fazer isso, estudar em casa, e ele não quer, porque ele quer brincar, porque não quer ficar na frente. Aí eu peguei e falei assim, gente, e se eu ligar a câmera do celular? E eu fiz uma live com o Bento fazendo tarefa, só que essa eu não deixei gravada, porque era uma coisa tipo, vamos brincar. Quando eu liguei a câmera, que a criança tá muito assim, aí entrou uma, entrou duas, ô Bento, você sabe qual... E o pessoal começou a perguntar, papai, Ia o que que tá conversar escrito? com ele. Aí eu falei, Ai, filho, que conta delícia. até 20 para as pessoas verem. Eles foram te ajudando ali na Conta tarefa. à tarde. Que coisa Conta à linda. tarde. Foi assim, a gente tava em casa, vamos ligar a câmera? Tipo, pum, vamos. E aí entrou a minha irmã, entrou uma menina de São José dos Campos, aí entrou uma outra de São Paulo, aí entrou aqui de Itajubá, e aí entrou a professora dele. Aí, gente, aí o negócio começou.
A mamãe que estava viajando ontem, ela precisou ir até Pouso Alegre. Aí tinha uma outra pessoa dirigindo, ela foi olhando e ela falava assim, isso mesmo, meu amor, te amo. Incentivando. E aí ele pintava. Mostrava. Aí ontem foi a historinha do Caixinhos Dourados. Eu falei, Bento, você conhece a historinha? Conta pra telinha o que você aprendeu. Ele contou do jeitinho dele, Claro, que o Bento é assim. A Caixinhos Dourado vai na floresta, mas na cabeça dele a floresta tem um monstro, aí tem um Batman, então ele começa e eu vou dando linha na pipa, viu, Drica? E eu vou achando ótimo, enfim. E aí eu falei, gente, olha pra você ver, meia hora, 15 minutos, eu falo assim, gente, não tem tempo. Mas o tempo que você tá ali, eu vejo para suas postagens também com seu filho, com a sua mãe. Ó, você é uma pessoa super engajada da comunicação, tem que estar correndo atrás de notícia. Mas quando você está na sua casa, você está na sua casa. Está na sua casa. Esses dias você estava arrumando seu guarda-roupa para falar da meia, e daí que eu me senti, porque lá em casa também tem o bicho do some. Então assim, gente, compartilhar esse momento, que ali é a Adriana. Não é, tipo assim, não é a Drica Costa da TV Itajubá. Gente, ali ela tá sendo ela. Exatamente. E aí o dia que precisou fazer exercício com a sua mãe, vamos fazer, vamos todo mundo junto. E todo mundo dá força, é isso mesmo. Isso é muito legal. É isso que é essa legal. troca, né? É troca. E é uma besteira, que esse negócio dessa meia, eu falei assim, gente, não é possível. Eu nervosa em casa. 3 dias aquele guarda-roupa não acabava. Aí eu falei assim, gente, não é possível. Aí eu vou pra parte das meias. Eu falei assim, cadê as meias? Não é possível. Mas, gente, mas eu não jogo meia fora. Eu não jogo, eu não pego a meia e jogo no lixo. Sim. Essa meia sumiu. Sim. Aí continua arrumando. Eu falei assim, não é possível. Peraí, deixa eu ver com o povo. Eu falei, gente, não é possível. Aí tamo lá gravando. É muito legal compartilhar isso. 2 minutos. Muito legal 2 isso. minutinhos. Aí é muito legal que a gente troca, porque assim, outras pessoas passam e falam, nossa, eu recebi tudo. Até a pessoa que me xingou, que falou assim, olha, arruma o seu guarda-roupa direito, porque se você colocasse pezinho com pezinho, não sumia. Mas o problema é que some lá em casa, o problema é na máquina. A gente coloca na máquina e vê, gente, mas essa máquina engoliu alguma meia. Mas sumiu. Você sabe que às vezes engole mesmo? Eu não sabia. Nossa, é bom descobri saber. Dessa livezinha também, eu descobri isso. Legal. Ela colocou, parece que tem um compartimento na máquina, que às vezes realmente suga. Que uma vez a outra foi desmontar, precisou arrumar, não sei o que, tinha lá uns 4 pezinhos de meia lá. Aí eu falei, então lá que é o... Então pode ser um dos motivos, sim. Pode ser realmente aquela senhora que já puxou a orelha, que já falou, guarda pezinho com pezinho. Pode ser, e fora não é uma delícia as isso, outras Drica. opções, Claro, né? Miraboles, mirabolantes. Essa bobeirinha, 2 minutinhos, 10 mil visualizações. E um monte de conversação, porque assim, são coisas, e assim, é uma besteira, né? Mas você pode falar tanto uma besteira quanto uma coisa super séria, quanto conversar sobre a PLV, né? Porque são coisas que as pessoas se identificam, né? Ela fala, gente, eu passo por isso. Nossa, a vizinha aqui do lado passa, meu irmão, né? São coisas do cotidiano, todo mundo vive, e às vezes a gente não consegue conversar, a gente fica só no nosso mundo e tudo só acontece com a gente, né? E quando a gente começa a conversar, a gente percebe, nossa, gente, eu sou igual a todo mundo é igual, né? Não. O que acontece aqui, aquele negócio, nossa, que mãe é tudo igual, só muda de endereço, pai é tudo igual, filho é tudo igual. E uma coisa que a gente tem que fazer, Vicky, é postar a gente mesmo. Eu tava pegando o gancho das postagens, eu falei assim, o prato é muito bonito, o desenho é muito bonito, mas assim, e quem gosta de comer pão com ovo, que foi a postagem que eu fiz hoje, por que não postar um pão com ovo diferente? Aí, é claro, você vai fazer o ovo, aí você coloca ali um detalhezinho, porque a criança vai comer, ela olha diferente. Ah, hoje é ovo frito, amanhã pode ser cozido, no outro dia pode ser um mexidinho. Gente, nós temos muitas vezes que ser nós mesmos. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que é mostrar assim uma cara, é claro, tem coisas que você não precisa mostrar, você não precisa expor a sua vida tanto, até porque você tá dentro da sua casa. Isso eu falei muito com a minha esposa. Nós vamos gravar aqui, então pra que cada dia eu gravo num cômodo da casa? Porque aí também tem pessoas boas, como tem pessoas ruins. Então a pessoa ali, ela vai estar dentro da sua casa. Então assim, vamos virar para uma parede. Então assim, o meu cenário é aquela parede, aquele lugar. Então quem tiver que me conhecer está dentro da minha casa, sim, mas com limites, né? A gente limita muito isso.
Tem alguns cuidados que eu coloco. Quando eu vou colocar a foto do Bento, geralmente eu coloco o meu nome em cima do rostinho, do bracinho, para evitar também a publicação dele, que eu não autorizei a imagem dele, não entendeu? Não sim. tenho problema, mas eu quero ter segurança nisso, e quem tá divulgando. Então, assim, são alguns cuidados que nesse curso eu aprendi, que é importante, que a gente fala, mas você tá expondo. No meu caso, eu exponho sim, foi uma decisão nossa, porque eu entendi que para curar Bento, eu tenho que ajudar a curar outras crianças e a divulgar isso. E tá dando muito certo. Está dando muito certo. A gente tá vendo, né? Já virou até embaixador da Associação de Alérgicos em Manaus, de dentro da casa de pijama. De pijama, então, eu assim, sempre coloco isso. Deixa eu falar um oizinho aqui, gente, é rapidinho. O povo entrou, Consuelo. Cadê a Consuelo? Aí eu vi um monte de... eu perdi. Eu compartilho em alguns lugares, depois eu não sei onde eu compartilho. Aí eu compartilho nos 3, 4, a pessoa fala, eu mandei um oi, você não falou. Acontece comigo, viu, Drica? Direto, eu tô ali, eu falo, mas a Drica não tá me vendo. Gente, desculpa, você descobriu assim por quê? E aí eu fico aqui conversando, a gente se leva aqui, se deixa levar. E fica. A Consuelo colocou assim, olha aí, 2 queridos. Ela é uma querida também, né? Converso muito com ela. Nossa, te liga, uma baita de uma jornalista, sim, super séria. Já dei entrevista pra ela também. Já deu? Já. Ideias positivas na época, eu precisava entender como que funcionava, né? Ela colocou assim, é realmente uma boa metáfora essa situação de restrição de pandemia com os hábitos de uma família de APLV, que a PLV adota, né? Que a gente está conversando. Alexandre Salles, tá sempre agora aqui com a gente também, tô sempre te vendo aqui, viu, Alexandre? Legal. Ele colocou aqui, parabéns, a interação entre o conhecimento profissional de saúde e a prática, quem cuida, é que fará a diferença na gestão da saúde, que deve ser o multiprofissional. É interessante ressaltar que falar de inclusão é muito fácil quando a pessoa a ser incluída não mora debaixo do mesmo teto que a gente. E só ressaltando que a alimentação saudável e equilibrada, com garantia de resultados, é com o nutricionista. Com certeza. É o que a gente está falando. É aquela ideia que a gente tem que estar ali, quem cuida é a gente, no final das contas. Essa troca de ideias, de informações que é importante, conhecer os pais, né? Nossa, esse pai passa pela mesma coisa que eu, essa família passa pela mesma coisa, essa troca de figurinhas é importante, sempre com auxílio do profissional de saúde. E eu posso te contar um segredo? Que se você já entrevistou, eu faço as minhas postagens e quando eu olho no direct, a Michele Cesário, que é a nutricionista que nos acompanha, fica assim, tá dando muito açúcar pra José Bento. Aí passa um pouquinho, parece que eu tô vendo assim, tomando refrigerante, então assim, de novo. Ela fica ali olhando, ela fica só ali, peraí, deixa eu ver que foi o cardápio. Mas gente, mas é uma delícia, porque igual teve dia que ela falou assim, Manuel, você me desculpa, porque eu puxo a sua orelha. Eu falei, Michele, que bom, eu te dou essa liberdade, sabe? Porque assim, igual você tá aqui à frente de um programa, você precisa desse retorno. De novo, gente, eu não sou especialista, eu não sou médico, a minha esposa é enfermeira, né? Eu não sou nutricionista, a Michele é nutricionista, eu não sou médico, a doutora Pamela é. Mas eu tenho que entender que eu sou pai e eu sou o responsável. Exatamente. O nutricionista fala pra mim, você não pode colocar, mas entre o nutricionista e o Bento, tem o pai com a mãe. Então eu tenho que entender que existe a responsabilidade que eu, enquanto pai, e que é uma criança, ele ainda não sabe, né? Ir no fogão fazer, então depende de mim. Drica, o Bento é tão inocente, eu tô falando de Bento que é a minha realidade, que se eu pegar alguma coisa, der na mão dele, às vezes ele pergunta, tem leite? Quando eu falo assim, não, ele coloca na boca. Então olha a minha responsabilidade, né? Então eu sempre falo pra Michele, eu já restrito o Bento de tanta coisa. Então pode puxar a orelha, mas hoje vai rolar um refrigerante. Aí sábado agora a gente fez um jantar com batata frita, com algumas carninhas. Aí na hora, antes de postar, eu falei pra minha esposa, eu vou mandar pra Michele, ela vai puxar minha orelha. E aí eu mandei, tipo 11h30 da noite, a gente fazendo isso. Super certo, né, Trico? 11h30 da noite. E aí ela mandou pra mim assim, hoje pode, porque eu tô vendo que você tá passando muita fruta. Ela já tá bem antes de você. Então assim, isso tá sendo muito legal. Então assim, obrigado pela colocação, mas graças a Deus a gente tem essa responsabilidade também. E também a gente sempre coloca, se você não tem uma coisa,
não se preocupe, porque não é sempre que eu tenho a fruta, não é sempre que eu tenho. Mas o que você tem, faça com carinho. Ai, gente, é uma garrafinha, é um muito cafezinho, é uma xicrinha de café, faz um olhinho, sabe assim? Então eu deixo aquilo ali de uma forma diferenciada. Não, e vamos combinar, a comida é uma coisa que é sagrada por Sim. vários motivos, Sim, né? Ela é sim. sagrada porque também é uma coisa que vai pra dentro da gente, né? É esse cuidado que a gente tem que ter com a gente, né? Tem tudo isso também. Você sabe que eu falo assim, gente, eu cresci numa família humilde, eu tinha os dois lados, né? A minha família, meu núcleo ali mesmo, humilde. Aí, mas eu não aceito. Graças, gente, eu como qualquer coisa, sabe? Não tem, assim, frescura de comida, né? E tal. Porém, bem feito. E na hora? Bem feito, pelo menos. Não é? Não, pelo amor de Deus, você não me dá... Eu falo, você não me dá uma comida ruim. Me dá pão. Tem um pão com uma fatia de mussarela. Me dá esse. Eu prefiro esse que uma comida que você pega ali. Pode ser arroz, feijão e ovo. Pode ser arroz, um feijãozinho, um uma leguminho. saladinha. Não tem problema nenhum. Tá bem feito. Eu fiz uma postagem porque disso, minha mãe era Drica. dessas, né? Eu fiz uma postagem disso. Eu coloquei pro pessoal que eu fiz um arroz, fiz um legume. Eu fiz um suco e ainda coloquei pros homens. Eu falei, o quanto de carinho você fez pra sua esposa. Você sabe fazer arroz? Não. Então, assim, vai numa loja, compra uma panela de arroz. Mas assim, eu fui dando uma dica, porque muita gente não sabe fazer. Sim. Coloca na mesa, puxa a cadeira pra sua esposa sentar. Ainda fui. Porque, gente, é muito isso. Eu, a minha esposa, a minha filha e meu filho, mais de 100 dias em casa. Então, assim, vai ter uma hora que aquilo vai explodir. Tem uma hora que cada um precisa do seu canto, Com né? certeza. Então, por que não tornar o momento que a gente tá junto Gostoso, uma forma gostosa, agradável. sabe? Realmente. E eu acho que isso tá dando certo. Pra lembrar as pessoas hoje que quiserem seguir, que é muito importante, porque, nossa, o Manuel fala de tantos detalhes, como que foi pra colocar ele dentro de uma escola com 2 anos de idade, onde tinha mais de 100 crianças. Foi possível? Foi. Então hoje eu vou conversar com a diretora da escola que entendeu a alergia de Bento e abriu as portas da creche na época, que adaptou uma escola com mais de 100 crianças, porque ele não pode ter contato, Drica. Então, assim, não era a criança não poder chegar perto, é a criança de 2 anos tocar e colocar as coisas na boca com o outro amiguinho. Então, foi um trabalho, assim, árduo, mas produtivo. E hoje ela vai estar comigo conversando na minha live às 8h30 da noite. 8h30 da noite. A live vai ser no Instagram. No Instagram. E vamos falar sobre inclusão de crianças APLVs nas escolas e creches. Pai APLV. Se colocar lá, já vai aparecer você. Isso, vai aparecer. No Instagram. Então, ou hoje... Emanuel Ferreira. O Emanuel Ferreira. Então, Isso. hoje, às 20h30, tem conversa boa, mais uma live boa. Da onde ela vai estar falando hoje? Daqui de Itajubá mesmo. Daqui de Itajubá. Ela é coordenadora de uma creche, que é a Nair Prado, ali na frente da Unifei, ali do Poliesportivo da Unifei. Sim, é bonita aquela creche Nossa, espaçosa. sim, Drica, ela abriu as portas pra gente, todas as professoras, porque não é só a diretora, é a professora, a diretora, a pessoa da portaria, a pessoa da limpeza, a pessoa da cozinha, adaptação, a família. Então a gente fez um programa, e é esse programa que eu fiz com a minha esposa, com a ajuda da escola, que nós estamos desdobrando pro Amazonas. Então lá eu vou escrever uma política pública de lá, legal. né? Então isso vai ir para congresso, vai ir para votação, porque lá, como embaixador agora, eu também tenho que fazer umas coisas sérias, né? certeza. Então a ideia nossa lá com a Silvana e com a Ilusca, que é a presidente e a vice-presidente da APAAN, é escrever uma política pública de Manaus, levando não só para a população de dentro do centro da cidade, mas também para a população ribeirinha, que são 60 bairros ribeiros ali, que fica na beira, igual a gente estava conversando, mano, imagina uma criança alérgica ter uma reação e ter que andar de barco 2 horas para chegar no primeiro pronto atendimento. Dependendo, De barco. não aguenta, dependendo Então do a que ideia não é escrever uma política pública lá, daquela região, daquele vínculo ali, círculo ali, para que seja aprovado pelos políticos de lá, enfim, para fazer alguma coisa. E provavelmente após a pandemia eu devo estar indo lá para dar uma palestra, legal. conhecer, então... Que show.
Tá Mas daí você faz uma live pra gente aqui. Aí eu vou estar lá. Faz uma live pra gente ver tudo isso, viu? Mas, Drica, se eu vejo, Que tem hora que eu bacana. falo, meu Deus do Que céu. proporção que tá tomando isso, que você nunca Chega imaginou, umas eu mensagens acho, no né? direct pra mim e o pessoal fala, Emanuel, o que você dá pra ele? Eu falo, então, meu filho nunca tomou leite, nunca tomou esse leite de fórmula hidrolisado, porque nós tínhamos o leite materno até 2 anos, junto com a alimentação, tinha uma pessoa acompanhando, porque é o Bento, o organismo dele foi assim. Mas tem o filho da Drica, tem o filho... Então eu falo sempre pra pessoa, já procurou um alergo, já procurou um gastro, já tem um acompanhamento com um nutricionista? Eu posso te auxiliar, até porque eu não tenho CRM, eu não tenho... Sim. Que eu não posso. Mas sempre tem gente com a gente, tem... Assim, Drica, é o dia inteiro. O dia inteiro alguém perguntando, alguém falando. Tá sendo muito legal. Que bacana. Bem legal. Que bacana. Ai, gente, gostosura. Bom, vamos passar os Instas, os Faces, as Vamos. redes sociais todas. Sim. Hoje eu tô mais pelo Insta, então quem quiser me encontrar, entra lá no Instagram, vai lá digitar Emanuel Ferreira ou Pai APLV, que é a sigla de alergia à proteína do leite de vaca. Hoje tem live às hoje tem 20h30. isso. Aí domingo também eu já tava esquecendo. Esse pai que mostra um pouco ser pai de uma forma diferente, também sendo pai e mãe, às vezes, enfim, sempre, por que não, né? Sim. E aí eu fui convidada, eles me falaram que eu sou um exemplo de pai e vão fazer uma live, só que agora eu sou o convidado. Uau, que legal. Aí eu vou pro Insta no domingo, que é Dia dos Pais, em homenagem ao Dia dos Pais, vai ter uma professora homenageando os pais, devem fazer surpresas, enfim, eu não sei o que me espera, né? Então eu também vou estar conversando um pouquinho de como é ser pai na pandemia de uma criança alérgica e tendo que fazer um trabalho em casa de adaptação, de criança estudando, e como tá sendo isso pra mim, né? Bacana, no domingo. No domingo. Pelo Então, Insta também? Pelo Insta também. Tá. Então, assim, quem estiver me acompanhando, eu sempre publico ali, tem os stories. E agora a gente dá dica de limpeza, como limpar a casa de um alérgico, que eu fico ali. É o que você falou, eu pego o celular e fico. Pessoal, na sua casa limpa como? Aqui em casa não pode esse produto porque tem leite. Então, assim, tá sendo legal que as pessoas estão se aproximando. Legal. Porque quando que você ia imaginar que você ia pegar um produto de limpeza, um Pinho Bril da vida, e quando você vai ver lá, nossa, tem compartilhamento de maquinário e pode conter Não, leite. nunca, gente. Então, assim, não posso passar no chão, porque se Bento deita no chão pra brincar com a cachorrinha, porque na pandemia nós demos uma cachorrinha pra ele também. Só que a preocupação é que a ração tem leite. Então eu tinha que comprar uma ração vegana, porque não pode lamber o Bento. Então, olha como que é o nosso trabalho. É sempre pensar, vamos comprar isso, mas isso vem Sempre da tem onde? um processo, Mas né? hoje a gente trata com maior Legal, naturalidade. legal. Então meu Insta é @paiaplv ou Emanuel Ferreira, estamos à disposição. O Facebook. O Facebook é mesmo, Emanuel Ferreira. Tem uma página, não LinkedIn tem? Pai de APLV, Pai sempre de assim, APLV, Emanuel Ferreira ou Pai Pai de APLV. APLV. Então sempre tá ali. Éramos 26, hoje somos 1.380, mas com muito carinho, né? Não tinha aquela coisa, nossa, eu vou trabalhar com isso. Gente, tá acontecendo. Vocês viram, gente? Que legal. Por que é bacana, Emanuel, hoje aqui falando sobre isso, né? A gente, novamente, eu vou repetir isso, que vamos aproveitar o nosso tempo. Reclamamos tanto que a gente não tinha tempo. O tempo chegou, como eu falei, não da forma que a gente gostaria, mas ele está aí. E agora o que fazer? Nós vamos reclamar que a gente quer voltar para a correria? Não é? Não, eu quero voltar para a correria, não. Né? A gente quer voltar a trabalhar sim, a gente quer voltar a retomar as nossas atividades. Só que, por enquanto, é o que a gente tem. A gente tem que respeitar isso. Né? Respeitar a nossa vida, respeitar a vida do outro e aproveitar esse tempo. Sim. Desacelera, né? Vai ficar com a sua família, vai fazer aquele curso. Nossa, tem aquele curso onde tudo a gente faz Tem pela muito curso internet. online, Nossa, gratuito, muito, gente, Entra, muito. vai fazer. Sabe aquele curso de inglês que a gente rola pra poder fazer? Pra poder fazer, sabe? Então vai fazer, vai dar um pontapé inicial, vai fazer, vai ver mais lives, né? Que possam te ajudar. Vai fazer qualquer coisa, começa a olhar quem gosta de cozinha, tem tanta coisa aí na culinária, né? Enfim, vai aproveitar o seu tempo com coisas que tem a sua cara, que vai dar qualidade para sua vida e vai fazer a gente melhorar como pessoa, né? Parabéns, Obrigado, Pai APLV, Emanuel Ferreira aqui com a gente mais uma vez, tá sempre trazendo coisa nova, Sim. tá sempre inovando.
passando pelos percalços que ele passa, por todos os obstáculos, sempre com muito amor e principalmente querendo dividir toda essa informação que ele consegue com outras pessoas. Tudo que está acontecendo, com certeza, é pelo seu merecimento, pelo merecimento da sua família, Graças a Deus, viu? a todos nós. Eu agradeço muito as pessoas. Muito obrigado por você abrir de novo as portas pra gente. Sempre vai estar. As nossas portas das nossas lives, que infelizmente as portas da nossa casa não podem se abrir, mas a live está aberta. Sim. Quem quiser lá dar um oizinho, fica gravado lá também. Ah, mas eu não sei mexer no Instagram. Gente, eu também não sabia. Então assim, aprende. está com dúvida YouTube, como mexer no Instagram, acabou. Vai Tá ter tudo sempre lá. alguém te ensinando, né? Vai ter sempre... Ainda brinco assim, vai ter uma criança de 3, 4 anos te ensinando a mexer. Porque as crianças hoje nasceu nessa era. E são ótimos. Mas Parabéns, muito obrigado, viu? obrigado. Gratidão. A nós. Obrigado. Delícia. Isso porque ele tá agora vai acabar, né? Vai, vou voltar quinta. Vai acabar. É. E aí ele falou assim, não, ele não aguenta. Aí a gente conversando, mas não pode ir no... Posso. Tranquilo. Posso ir, peraí, eu vou. Eu volto de férias, eu vou ir. Eu vou de férias descansar, não, peraí, eu vou trabalhar aí mais um pouquinho. Tranquilo. Que delícia, obrigada. Um beijo pra Bento, pra Maria, pra Fernanda, certa família, a PVL, a PLV, essa familhona aí que a gente gosta, que a gente aprendeu a amar junto, né? Que delícia, viu? Beijo pra todo mundo, obrigado pela companhia de vocês hoje. Fica retido o programa, pra quem não conseguiu ver inteiro, tá retido pelas páginas do Facebook. Quem quiser baixar o aplicativo também, só baixar pelo Play Store. Hoje tem live desse Paia PLV. Isso. No Instagram às 20h30, tá? Só colocar lá Emanuel Ferreira ou Paia PLV que vai aparecer. Sim. Certo, meus queridos? O que você faz durante a pandemia? Sim. Até amanhã.